Olá. Sabe aquela pergunta, o que de fato faz alguém ser brasileiro perante a lei? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nisso agora para entender as regras, os direitos e até umas reviravoltas bem interessantes sobre a nacionalidade brasileira. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. O que a legislação brasileira diz, na real, sobre quem pode se chamar de brasileiro? E olha, já adianto, a resposta é bem mais complexa do que simplesmente o lugar onde a pessoa nasceu. Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente entende o que é nacionalidade. Depois, como alguém se torna brasileiro. Aí a gente vê um caso bem específico que é a quase nacionalidade portuguesa. Em seguida, vamos ver se é possível perder a nacionalidade. E para fechar, a diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Certo, então vamos lá, começando pelo começo, né? Antes da gente falar sobre como alguém se torna brasileiro, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que essa palavra nacionalidade significa de verdade. Pensa assim, a nacionalidade é como um elo mesmo, um vínculo jurídico-político que amarra uma pessoa a um país. É esse laço que faz com que alguém seja parte do povo daquela nação. E isso, claro, garante direitos, mas também traz obrigações, né? É uma via de mão dupla. E olha só que interessante, tem uma diferença bem importante aqui. Povo é o conceito jurídico, sabe? É quem tem esse vínculo da nacionalidade. Agora, população... Bom, população é um termo mais demográfico. É todo mundo que está fisicamente no território, não importa se é brasileiro, estrangeiro ou até mesmo apátrida, que é quem não tem nacionalidade nenhuma. E não para por aí. Tem mais um conceito importante: cidadania. Ser cidadão na prática é ter direitos políticos, sabe? Poder votar, poder ser votado. E o ponto-chave aqui é que um depende do outro. A nacionalidade é pré-requisito. Para ser cidadão no Brasil, primeiro você tem que ser nacional. Ok. Então a pergunta é, como é que se consegue esse tal vínculo jurídico com o Brasil? Basicamente, a nossa Constituição aponta dois caminhos principais. Um tem a ver com o nascimento e o outro é uma questão de escolha. A regra geral no Brasil é o que a gente chama de jus soli, que nada mais é que o direito do solo. Ou seja, nasceu em território brasileiro, então é brasileiro. Simples assim, na maioria das vezes. Mas a lei também usa o jus sanguinis, o direito de sangue, como uma exceção em alguns casos bem específicos que a gente já vai ver. E falando nesses casos específicos, olha só o que acontece com filhos de brasileiros que nascem no exterior. Eles têm 3 jeitos de serem considerados brasileiros natos. Primeiro, se o pai ou a mãe estiver trabalhando oficialmente pelo Brasil lá fora, já é automático. Segundo, se a criança for registrada num consulado brasileiro. E a terceira opção é para quando a pessoa cresce, vem morar no Brasil e depois de fazer 18 anos, escolhe formalmente a nacionalidade brasileira. Agora vamos para o outro lado, o estrangeiro que decide virar brasileiro. O processo para isso é a naturalização, e tem 2 tipos principais. A ordinária exige no mínimo 4 anos de residência, e aí o governo decide se aceita ou não. É uma escolha do Estado. Já a extraordinária é diferente. Depois de 15 anos morando aqui sem parar e sem condenação penal, a história muda. A naturalização vira um direito da pessoa, não é mais um favor que o governo pode legar. Agora a gente chega num ponto muito curioso da nossa legislação, algo que tem tudo a ver com a nossa história com Portugal. É a chamada quase nacionalidade. Olha que legal, existe um status de igualdade que vem de um tratado. Se um português tem residência permanente no Brasil, ele pode pedir para ter os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. E o mais interessante é que ele não precisa se naturalizar de fato. Mas claro, isso só vale se os brasileiros tiverem o mesmo tratamento lá em Portugal. É a tal da reciprocidade. O que vale para um, vale para o outro. E agora, uma pergunta que parece de filme. É possível alguém perder a nacionalidade brasileira? Ser desbrasileiro? A resposta para isso, gente, mudou da água para o vinho por causa de uma alteração recente e super importante na Constituição. Olha só o tamanho da mudança. Antes de 2023, a coisa era arriscada. Se um brasileiro adquirisse outra nacionalidade, ele podia sim perder a brasileira. Era uma situação complicada. Agora a proteção é imensa. A nacionalidade só é perdida se a própria pessoa pedir expressamente. E mesmo assim, o governo pode negar se isso for deixar a pessoa sem pátria nenhuma. E essa mudança toda na Constituição não veio do nada, não. Ela foi motivada por um caso muito famoso que abalou o país. O caso de Cláudia Horrig. Ela era brasileira, se naturalizou norte-americana e aí foi acusada de um crime gravíssimo nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. As consequências do caso dela foram gigantescas.
Na época, como a escolha pela cidadania americana foi voluntária, o governo brasileiro declarou que ela tinha perdido a nacionalidade brasileira. E o que isso significou? Que ela podia ser extraditada, algo que, como vamos ver, é impossível para um brasileiro nato. A polêmica foi tão grande que o Congresso foi pressionado a mudar a lei, e o resultado foi essa emenda constitucional que hoje protege muito mais quem tem dupla cidadania. Então chegamos ao ponto final, a diferença entre ser brasileiro nato e naturalizado. Embora a lei busque tratar todo mundo igual, existe sim uma diferença fundamental, talvez a maior de todas, que é justamente a questão da extradição. A regra aqui é clara e é uma cláusula pétrea da Constituição. Brasileiro nato nunca, em hipótese alguma, pode ser extraditado. Não importa o que tenha feito. É uma proteção total. Já o brasileiro naturalizado, bem, ele não tem essa mesma garantia. Um brasileiro naturalizado pode, sim, ser extraditado, mas só em duas situações muito específicas. A primeira, por um crime comum que ele cometeu antes de virar brasileiro. E a segunda, por envolvimento com tráfico ilícito de drogas. Nesse caso do tráfico, não importa se foi antes ou depois da naturalização. E com isso a gente fecha esse panorama. Vimos as regras de nascimento, de escolha, a possibilidade de perda e as diferenças na extradição. Fica no ar, então, uma reflexão, né? Como essas leis, que parecem só um monte de texto técnico, no fundo, acabam definindo não só um passaporte, mas a própria identidade de um país.